Boa noite, amigos, boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro pastoral, falando do pecado de Adão no Éden. Hoje, dentro do nosso propósito, dentro da nossa missão, traremos mais um comentário a respeito daquela circunstância e que nós possamos, ao completar o ciclo amanhã, o nosso último episódio, nós possamos ter alcançado aí um nível de aprendizado, um nível de conhecimento bastante importante para, ao aplicarmos na nossa vida, tenhamos aí excelentes resultados. Até porque fomos chamados para isso, fomos chamados para, como sal e luz nessa terra, trazer para essa existência aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus Cristo, para nós vivermos a fé. Lembre-se que tem um ditado que diz que não basta parecer correto, é preciso ser correto. Não basta parecer cristão, é necessário sermos cristãos dedicados àquilo que o Cristo nos ensinou. Sim, é isso. E como faço todos os dias, nesse período de pastoral, vamos ler o texto que está baseando, que está nos dando base para o nosso pensamento, que está escrito lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Hoje eu vou usar a tradução da NVT. Usei ontem e anteontem a tradução da Bíblia King James, Tradução da King James. Hoje nós vamos usar da NVT, que é a nova versão transformadora. Vamos ver lá o que diz nessa tradução. Verso 9 ao 12, diz assim: Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. E aí nós estamos nesses dias discutindo e conversando as consequências dessa reação de Adão quando ele é confrontado com o seu pecado, confrontado com o seu erro. E nós já falamos da questão moral, nós já falamos da questão ética, já chegamos à conclusão que Adão foi covarde porque não quis assumir responsabilidade. E hoje, nessa terceira pastoral, nós vamos falar a respeito de que nem todo confronto ele produz arrependimento. Já que Adão foi confrontado pelo próprio Deus e nós conhecemos o resultado, hoje nós vamos falar um pouco dessa situação, onde pessoas que são confrontadas no seu erro, no seu pecado, mas o confronto não produz arrependimento. Vamos lá, pensando nisso, nem todas as pessoas vão reagir bem quando são confrontados. Lembre-se que eu sou insistente em dizer para vocês a respeito de orgulho, a respeito de vaidade, a respeito desse caráter mal formado que leva as pessoas a terem um comportamento desonesto com os outros e consigo mesmo, a partir daquilo que cometeram como pecado, como erro. E aí, para dar um exemplo para vocês, nesses últimos dias, agora em meados de dezembro, eu mediei uma situação muito igual a essa que nós estamos conversando, uma situação idêntica a essa que nós estamos falando. Alguém que cometeu um erro e não quis assumir responsabilidade pelo erro cometido. Preferiu compartilhar o erro, dizendo que foi por causa do outro, que sempre foi assim, e não foi adequado para assumir responsabilidade. Não teve coragem
para assumir a sua parte. Então, quando nós ali tratando disso e mediando a situação, uma das pessoas usou uma expressão que mostra muito bem como é um coração fechado para o confronto, fechado para o entendimento que geraria arrependimento e mudança. A pessoa disse assim: eu não vou sair pelas portas dos fundos. Eu não vou sair. Depois de tudo isso, eu não vou sair pelas portas do fundo. E o que ele quis dizer foi que, se ele assumisse a sua parte de responsabilidade, passar pela disciplina representava um ato, uma situação de vergonha. E na realidade, o que a Bíblia nos ensina, e eu falei disso com vocês ontem, é que o reconhecimento do erro faz com que nós alcancemos misericórdia da parte de Deus. Logo, dizer que não aceitar, não acatar, não se arrepender e achar que isso vai trazer vergonha, não, isso aí é resultado de um coração endurecido. É um coração que tem vergonha, mas a vergonha não é do erro cometido. A vergonha é de assumir que cometeu o erro, assumir que fez a coisa de forma errada. Pessoas assim, e baseado nesse exemplo que eu estou dando para vocês, pessoas assim distorcem aquilo que a teologia nos ensina. Distorcem aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Ou seja, quando pensamos na teologia verdadeira, na prática bíblica de verdade, a sua covardia fica exposta. Vemos nisso claramente, e aí, essa exposição da covardia, nós vemos claramente que é o ponto de contato firme, adequado, entre o Adão e aquele servo da parábola dita por Jesus. Não é um erro em si, não é o erro, mas a resposta ao erro. Então, vejamos o que lá eles dois, da parábola e do Adão, eles fazem. Reinterpretam Deus para se proteger. Lembra lá da parábola? O homem fala: olha, eu sei que és um Deus zeloso, sei que és um Deus que colhe onde não planta. Então, é uma reinterpretação da misericórdia do próprio Deus. São pessoas que projetam no outro a causa do seu próprio fracasso, e a gente está repetindo isso. Preferem uma justificação discursiva a confessar o seu próprio erro. Agostinho diria que aqui, nessa situação, se manifesta aquilo que é chamado de o amor curvatus in se. Significa o amor curvado sobre si mesmo, que usa até Deus como argumento para a sua defesa. É Agostinho que escreveu dizendo isso. O Dietrich Bonhoeffer, ele escreve e disse que isso seria chamado então de uma graça barata em embrião, onde não há arrependimentos, apenas explicações. Amados, a Bíblia não nos chama para explicar por que nós erramos. Ela nos chama para arrepender dos erros cometidos. Dito isso, a questão da covardia, já dita, portanto, não é a ausência de uma coragem física para o enfrentamento, mas é a ausência da verdade diante de quem? De mim? Não, diante de Deus. E aí, entre essas questões de quem teme a Deus, de quem conhece a Deus, de quem tem relacionamento com Deus, porque quem conhece a Deus e tem relacionamento com Deus não vai se omitir, não vai deixar de ser verdadeiro diante do próprio Deus, que é o Deus que está observando os nossos passos. E aí a Bíblia muito sabiamente nos coloca em condições para compreendermos o nosso tema de hoje, que diz que nem todo confronto produz o arrependimento.
Leamos lá, e depois vocês podem ler, em Provérbios 9:8, está escrito que não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Não te odeie. O que o texto mostra? Que quando alguém que não tendo o temor de Deus, não tendo essa proximidade com Deus, não tem um relacionamento de fato e de verdade com Deus, se ele for cobrado, ele vai te odiar. Se você for para o confronto, para apontar o erro, para mostrar o erro, ele vai te odiar. Não repreendas o escarnecedor, porque para que não te odeie. Provérbios 9:8. Jesus também ensina que existe limites claros para a nossa ação. Mateus 18:16. Se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Lembra que nós falamos disso ontem? Se não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para serem testemunhas. E Mateus 18:17, quando já aplicado o confronto, já apresentado a situação, já apresentado a condição, o próprio Cristo orienta em Mateus 18:17, que este seja para ti como o gentio e como o publicano. É lógico que isso não é desprezo, não é para desprezar aquele que não aceitou ser confrontado, mas é para que haja a partir de então um distanciamento saudável. Não esqueçam que ontem eu disse para vocês, ou foi anteontem, na pastoral, na segunda pastoral, na primeira ou na segunda pastoral, eu disse que o pecado de Adão comprometeu todos que estavam à sua volta. A consequência do pecado de Adão comprometeu a todos que estavam à sua volta. Então Jesus agora nos chama para que seja então tratado esse que não aceita a disciplina, seja tratado como gentil e como publicano, para que esse distanciamento saudável nos proteja da consequência do pecado do outro. Amar alguém não significa permitir que ele continue causando prejuízo. Amar alguém não significa que nós vamos concordar e permitir que as coisas andem de forma errada e inadequada. O que diz o Agostinho de Hipona, o grande teólogo, que diz o quê? Corrigir é um ato de amor quando feito para restaurar, mas tolerar o erro por medo é cumplicidade. De quem você tem sido cúmplice aí quando você tolera o erro da pessoa, o erro de alguém, o erro da sua liderança, quando você passa a mão sobre a cabeça da sua liderança, olha, ele é homem de Deus, olha, ele é mulher de Deus, mas está em erro, está fazendo a coisa errada. Então, Agostinho de Hipona nos traz essa boa reflexão, dizendo que corrigir é um ato de amor. Agora, tolerar o erro por medo é cumplicidade. Se a pessoa errou e eu tolero, sou cúmplice do seu mal feito. Sou cúmplice do seu mal feito. Richard Baxter escreve: a igreja que teme disciplinar seus líderes acabará sendo disciplinada por Deus. É só para confirmar o que eu digo para vocês. A consequência alcança todos que estão ali à volta. A consequência do pecado, do erro, alcança todos que estão ali sendo conduzidos. Richard Baxter: a igreja que teme disciplinar seus líderes acabará sendo disciplinada por Deus. Pessoas que não assumem seus erros, e aí você vai ter que pensar seriamente, elas precisam de limites. Há necessidade que para ela haja limite, para que ela possa parar de cometer aquele engano, parar de cometer aquele erro, cair em si, transformar-se, mudar-se para melhor. Um erro muito comum, e principalmente de gente que é piedosa, que é cheio de amor, né? Que é cheio de cuidado, é pensar que se explicar melhor, o outro vai entender. E não adianta querer explicar erro. Não adianta tentar entender aquilo que está errado. Eu acho até interessante que quando passamos por esse processo de
de trabalhar a questão que eu falei para vocês no começo. Uma das pessoas que estavam acompanhando disse, nossa, mas calma, não precisa disso de disciplina, porque se a pessoa está dizendo que vai corrigir, então não precisa da disciplina. Ela vai corrigir, ela vai entender, ela vai ser transformada e deixa isso para lá. Põe um tapete em cima disso. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não adianta explicar melhor. A disciplina tem que ser aplicada. Em Provérbios 18:2 está escrito, o tolo não se deleita no entendimento, senão em expor o que lhe agrada. Então, se aquele que está explicando e não tem mudança, é só para agradar a si mesmo e dar uma resposta fútil aos outros, fútil a ponto de os incautos serem enganados por uma resposta, ou serem enganados por essa resposta. Algumas pessoas usam bate-papo, falam bastante para se justificar, conversam bem, né? Tem uma estrutura boa para explicar seus próprios erros, de forma a tentar enganar o outro. Outros usam de espiritualidade para se blindar. Eu já vi, e você talvez tenha visto, pessoas que fingem que são espirituais, que são dedicadas, e me permite algo que eu acho tremendamente terrível. Tem pessoas que fingem falar em línguas para mostrar uma espiritualidade elevada. E isso engana a muitos que, não conhecendo a verdade bíblica, se deixam conduzir por essa aparente espiritualidade. Amados, é simples de entender. Um homem e uma mulher que é cheia de Deus tem frutos baseado naquilo que é de Deus. Então, são homens e mulheres dados ao arrependimento. Aceitam o confronto. O confronto produz arrependimento. Não é aquele que reage de forma negativa. Esse não tem nada de Deus. Esse tem de humanidade. Esse tem de humanidade. Usam vitimização para evitar o tal arrependimento. São pessoas que se vitimizam. Olha o que fizeram comigo. Adão, né? A mulher que o Senhor me deu. Vítima. Olha lá o homem da parábola, né? Não, eu sei que o Senhor é um homem sério. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que eu tive medo do Senhor. Então eu sou vítima. Fiz errado, mas eu não sou o culpado. Então são pessoas que precisam ser tratadas pela disciplina. Limites não são falta de amor, mas são proteção da alma. Jesus fez isso e ele mostra isso em João 2:24, quando ele diz assim, Jesus não se confiava a eles, porque conhecia o coração humano. Talvez a mim e a você o que falta é essa dedicação em conhecer o coração humano e não permitir que o coração humano tenha prioridade sobre aquilo que é de Deus. D.A. Carson, ele escreve, chamado e caráter nunca podem ser separados. Onde o caráter falha, o chamado precisa ser reavaliado. Onde o caráter falha, o chamado precisa ser reavaliado. Como é que você está? Está sendo gerido? Você está sendo administrado? Você está sendo governado? Você está sendo ministrado por quem? Pessoa de um caráter ilibado ou alguém que tenha o seu caráter comprometido por causa da sua falta de se submeter a uma disciplina que é bíblica? Martin Lloyd Jones dá uma outra dica, principalmente aqueles que estão sob governo, dizendo o seguinte: capacidade de pregar não é evidência suficiente de maturidade espiritual. Isto posto, meus queridos, que Deus possa abrir o teu coração, para que quando você viver tempos em que você tenha que observar falhas de alguém e o que você tenha que tratar dessas falhas,
você tenha um coração voltado à compreensão do que a Bíblia nos ensina. Que você possa crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra de Deus e não se deixar enganar por corações corrompidos, por corações que já não têm mais a ação de Deus, são corações que são movidos só pela vaidade. E aí corações que são movidos por vaidade nos leva para o pecado, nos leva para o enfraquecimento, nos leva para o erro, nos leva para sermos cúmplices das suas próprias concupiscências. Que nós possamos aprender com isso e olhar aqueles que estão à nossa volta. Sim? Seja bem-vinda, Adenira. Chegou na conclusão. Seja bem-vindo. Um grande abraço a vocês aí em Campo Grande. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais essa pastoral. Muito obrigado por mais esse tempo em que pudemos falar da Tua palavra, falar do entendimento que o Senhor nos dá. Jesus, nós precisamos da Tua graça como temos pedido a todo dia. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que o confronto gerado em função dos nossos erros e pecados precisa trazer sobre nós o arrependimento. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar as nossas limitações, a olhar as nossas fraquezas e buscar arrependimento para que, se através do arrependimento nós possamos mudar a nossa forma de fazer e alcançar do Senhor misericórdia, alcançar do Senhor a graça. Ajuda-nos, ó Pai, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração igual ao de Cristo. Um coração disposto a Te obedecer. Deus, ajuda-nos nesse propósito. Oramos em nome de Jesus. No mais, Te pedimos uma noite de paz, uma noite de descanso. Alcança cada casa, cada família, aqueles que estão assistindo, Senhor, essa pastoral, que o Senhor possa derramar suas bênçãos abundantes sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, trazendo paz, alegria, Senhor bendito, atendendo as demandas dessas famílias, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, encerramos a nossa pastoral de hoje. Amanhã teremos o nosso último encontro. Primeiro, na segunda, na terça, na quarta, hoje a terceira, e amanhã o fechamento dessas pastorais que tratam de o pecado de Adão no Jardim do Éden e como isso nos ofende, né? Como isso nos alcança, como isso faz com que nós possamos viver melhor nos dias de hoje, conhecendo e entendendo o que foi que aconteceu com Adão ali no Éden. Então amanhã encerraremos essa pastoral e que Deus possa trazer cada vez mais conhecimento e crescimento através desse conhecimento às nossas vidas. Sim? Fiquem com Deus. Até amanhã às 22 horas nessa última pastoral. Fiquem com Deus, mais uma vez eu digo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. E você sabe, eu creio. Eu creio sim. Ele quer.